Atenção pessoal, vocês que estão a caminho da Fernão Dias, não se esqueçam de passar aqui por Três Corações. Estamos aqui na casa do Pelé. Olha só, foi nesse lugar aqui onde Pelé nasceu. Então você vê lá uma construção mais antiga, mas ainda é da época. Então você está vendo, foi totalmente restaurada. Na realidade foi criada do esboço em cima da mãe do Pelé. A mãe do Pelé fez o esboço, Nando Ortiz, com toda a sua dedicação em artes plásticas. Ele conseguiu reproduzir um pouco da história do Pelé através das memórias de sua mãe. Então você está vendo aqui, ó, tem um estacionamento bem legal, bem interessante para vocês chegarem. Não é difícil, ó. O local fácil de acessibilidade. Então vocês estão vendo aqui, ó, toda aquela história da jabuticabeira. Ó, você vê a mãe dele grávida ao lado de uma árvore. Então você vê, ó, que aqui era onde ela colocava as lenhas, para que o fogão era lenha antigamente. Então você tinha um fogão a lenha. Então toda aquela ideia da casa, um pequeno galinheiro lá no fundo. Você está vendo aqui as árvores plantadas totalmente em relação à mesma época mesmo, quando acontecia mesmo, ó, seu pai com sua carroça, ó, mostrando a realidade, a própria bacia mesmo onde o pessoal tomava banho na época. Todo mundo tomava banho mesmo de bacia. Eu sou aqui de Três Corações e eu tenho um pouco dessa realidade minha aqui, porque eu sou da zona rural. Então eu tive uma boa parte dessa história também. Mesmo ele morando na cidade, ele teve uma boa história rural. Você vê que a ideia do ruralismo ainda está dentro da nossa história aqui, ó. Então você vê a árvore, vamos lá ver o galinheiro. Então você está tendo toda uma situação lá, ó. Ó, ainda você está tendo até as galinhinhas aqui ainda. Não é a mesma, né, gente? É uma réplica. Mas é uma ideia, né? Uma ideia para você que está vindo de fora, você ter ideia de como que foi a realidade de nosso rei aqui em Três Corações até os seus 5 anos de idade. O banheirinho do lado de fora da casa. Então você tem toda essa ideia. A gente vai mostrar agora para vocês aqui, ó, a frente da casa aqui, ó, que na realidade é chamada porta-cozinha. Você tá tendo aqui, ó, de frente aqui, ó, você já tá tendo um pilão aqui, aquela vassourinha. Então toda aquela ideia da casa antiga está aqui, ó. Então aqui é a nossa ideia mineira mesmo, ó, a família do Pelé. Então essa ideia mineira, Pelé morreu, mas preserva a ideia do que é o ser um mineiro. Então Pelé é um mineiro e nós mineiros tivemos essa vida aqui, ó. O radinho daquelas, igual dos Dois Filhos de Francisco, dentro da sala, o quadro da família, a sala, uma sala grande, onde a família reunia, sem televisão, aquele quartinho pequeno que é chamado cama de viúva, gente. Isso aqui é chamado cama de viúva. Antigamente, marido e mulher, o pinico debaixo da cama, lá a bacinha para lavagem, roupa, guarda-roupa, a mala. Você vê que a ideia mesmo tricordiana tá aqui, ó. O guarda-chuva, a bengala e o chapéu. Então tudo isso aqui, ó, a gente tem essa realidade, ó. Essa é a realidade de Pelé. O berço do lado, ó, como vocês estão vendo, ó, camas pequenas na época, ó, o berço, o espelho, do lado da mesa, a mesa de canto, certo? Ó, a gente está tendo aqui o guarda-roupa, sempre uma mala em cima do guarda-roupa. Então voltando aqui na casa, a gente tem aqui, ó, geralmente pequeno presépio, aquela máquina de costura que toda família tinha que costurar, que não era fácil. Aqui o colchão de palha, gente, isso aqui é da nossa realidade, ó, um colchão de palha. Você tem aqui, ó, novamente um quartinho pequenininho com a cômoda. Então tudo isso aqui, ó, aí ao olhar na janela, você via essa realidade, ó. O pai dele com a carrocinha dele.
Então tudo isso daqui, ó, é a realidade que a gente está tendo aqui. Então vocês que estão, ó, outro quartinho, tudo pequenininho, ó, vocês estão vendo que são coisas simples, mas ele teve um conforto. Por exemplo, muitas crianças da nossa época não vai ter esse conforto, ó. Chegando aqui, ó, o vermelhão no chão, ó, não existia piso, então tinha um vermelhão. Chegando na cozinha, o fogão a lenha. Você tem aqui o fogão a lenha, o coador, o bule. Então tudo isso aqui, ó, o fogão a lenha, forno, a cuia, gente. Isso aqui, ó, olha só, é realidade, ó. A própria descendência indígena nossa, a gente tá aqui na nossa colonização, ó. O tacho, olha lá, ó, até as charques sendo as tripas de porco, ela tomando fumaça para um certo tempo ser frita, as canequinhas. Então tudo isso é a realidade do nosso rei, que ele passou aqui em Três Corações. O alho, o monjolo não, é o pilão. Então você vê aqui, ó, você vê colocava o arroz em casca e colocava ele aqui. Então, gente, venha para Três Corações e sejam bem-vindos.